Cira Veduti, conforme já apresentamos, né? É professora do curso de Geografia. A gente vai falar mais sobre Rio Claro. Rio Claro que vai completar 180 anos no domingo. Estou recebendo aqui uma comunicação da Aparecida Stefano, do bairro do Estádio. O nome de Antônio de Góes Maciel está no arquivo sobre um dos fundadores de Rio Claro. Essa comunicação que estamos recebendo aqui. Bem, professora, vamos conversar bastante agora, vamos falar mais um pouco sobre Rio Claro, né? Conforme já começamos aqui com o professor Troppmeier, né? Rio Claro enfrenta hoje, né, problemas que chegaram junto com o crescimento da cidade, inclusive, não é isso? Isso acontece em todas as cidades ou é um problema específico de Rio Claro, hein, professor? Não, acho que, principalmente hoje, que a gente vive um período aqui, não há quem duvide, que a gente vive no momento da globalização econômica, né? O que acontece em Rio Claro tem muito a ver com o que acontece com o Brasil e com o mundo, portanto, né? Mas veja, o que a gente tem hoje para o Brasil e em Rio Claro, por conseguinte, é que a gente pode chamar de urbanização caótica, não é? E que, na realidade, é um aspecto da urbanização que a gente vai chamar também, nos nossos estudos, de urbanização corporativa. Porque, de um lado, essa urbanização são as grandes corporações que dominam, que organizam o território. Sei. E, de outro lado, a gente tem um território, uma sociedade dual, dividida. Então, o território, portanto, é fragmentado. O próprio território da cidade, a gente chama de fragmentado porque ele está dividido. Ele é dual, como é também dividida a sociedade brasileira. Porque a organização desses lugares, Rio Claro é um lugar no país, né? E se a gente pensar a escala do país, também essa divisão entre as classes sociais, né? E as políticas, mais do que os nossos governantes, quem tem feito são as corporações. Então, segundo os interesses hegemônicos da economia hegemônica, e muitas vezes essas corporações são corporações mundiais e que estão determinando a dinâmica da organização das cidades e, portanto, a instalação dos sistemas de informação, a instalação dos sistemas de engenharia, os sistemas modernos de consumo, né? E, de um outro lado, a gente tem uma sociedade com déficit das mais fundamentais necessidades sociais, como habitação, saúde, educação e lazer. Isso cria tanto uma tensão social, como o que a gente pode chamar também de que os economistas chamam de guerra fiscal, né? A gente chama de guerra entre os lugares. As cidades brigam entre si para receber esses instrumentos chamados modernos, sem se preocupar com o que a totalidade da sociedade, né? Então, a questão do planejamento da cidade... Aliás, é bom que a gente diga antes, não, professora, que a cidade de Rio Claro ela foi bem planejada quando ela começou. Sim. Né? Isso há 180 anos atrás, por exemplo, era uma cidade, falando topograficamente, né? Sim. Uma cidade quadrada. Sim, tanto é que são números de ruas e avenidas, porque fácil, era fácil, inclusive, a identificação das ruas e avenidas. Facilita. Agora, vai crescendo, né? Vai crescendo, então já fica aquela situação desordenada, o que está acontecendo hoje, não é isso? Exatamente. Mas não é falta de planejamento. Tá. A gente há todo um processo, inclusive, que a gente chama de produção de planos diretores para cidades, para Rio Claro e para cidades do Brasil. É a consequência do crescimento, né? Não é? E é necessário esse planejamento, né? Há um problema que aí eu colocaria como acadêmico até, né, que esse planejamento que se produz hoje em dia é fundado na ideia de desenvolvimento local ou nos velhos paradigmas do planejamento geométrico, né? Isso só hoje não resolve mais, ou do planejamento técnico do espaço geográfico. Né? Quando a gente sabe que hoje a gente não pode mais tratar o lugar
desconectado dessa dinâmica mundial ou da dinâmica global, né? Então, o que a gente tem buscado nos nossos estudos, aí, pesquisas sobre o lugar, é propor uma análise geográfica, né, em que o planejamento, contribuindo com o planejamento, entendendo o planejamento como atividade que deve estender-se a todos os domínios da vida pública, não é? Reconhecendo que não é possível planificar as atividades da sociedade privilegiando regiões, setores da economia ou da vida da nação ou da cidade, se a gente estiver tratando de um município. Agora, falando nisso, né, professora, a gente tem aí o plano diretor. Veja bem que já há uma dificuldade até para se chegar a um denominador comum em relação ao plano diretor, inclusive. Ele já está tramitando, mas ainda não chegou ao ponto de ser aprovado, porque eu acho até em decorrência de tudo isso que está acontecendo, não é isso? Sim. Embora com planejamento, mas essa dificuldade para poder chegar aí até a votar o plano diretor. E ele foi bem elaborado, mas chega num ponto, né, que alguma coisa precisa ser replanejada, se é que a gente pode usar esse termo. Eu penso que o espaço público, ou a Câmara municipal, a universidade, esses lugares públicos são espaços de debate, não é? E a gente tem um movimento mundial, né, que tem reduzido esses espaços públicos. O Estado, se me permite, é demonizado como se fosse o culpado, os governantes, né? Então, muitas coisas não dependem do governante, né? Quem comanda a política hoje são as grandes corporações mundiais. Sim. E, portanto, se nós não fizermos uma discussão também global, também universal, das questões que estão colocadas para a sociedade, nós não conseguimos resolver, a não ser problemas muito localizados, e quanto que problemas fundamentais da sociedade ficam deixados de lado. E o que dá essa sensação, nos dá essa sensação de que não conseguimos resolver, mesmo com o plano diretor, com todo o esforço ou da universidade, ou dos governantes, ou da legislatura do município, né? Veja, a questão, inclusive, da violência, né? Então, nós temos que pensar em que consiste, o que é essa violência? Por que é que nós estamos, a nossa sociedade é violenta? Não é uma questão da índole dos nossos brasileiros. Sim, sim. Né? Mas então, são os problemas da lei, né? Eu penso são as leis, inclusive. Né? E não sei se a legislação, nós temos uma legislação no país. Nós temos uma legislação no país. Eu penso que a persistente, profunda e injusta desigualdade social, sim, que historicamente vem se aprofundando, né, está sujeita à sociedade brasileira, é um dos grandes fatores responsáveis, né, pela violência no país. E uma das maiores violências, se eu posso definir assim, o professor gosta de definir as coisas, né? Eu estou chamando de violência todo ato, né, todo ato pelo qual o ser humano é tratado desprovido de sua humanidade. E essa humanidade, a natureza humana, né, o que caracteriza a natureza humana é a capacidade de criar e de transformar o mundo. E é um problema da educação também, porque não é? Mas exatamente. Quando nós não permitimos, né, que o homem, né, não participe, né, do processo educacional, quando a sociedade não dá condições mínimas de habitação, nem mesmo de viver bem, a questão da saúde também, né? Ter um direito mínimo à própria vida. Isso é um problema sério, né? A sociedade se torna violenta. Exato. Eu não penso que é violento o bairro do Alemão, a favela do Alemão no Rio de Janeiro. A sociedade brasileira é violenta porque ela não discute exatamente o que nós queremos ser como brasileiros, não é?
Então, um fator decisivo, responsável, eu acho que pela situação de violência em que a gente se encontra, é a desigual distribuição da riqueza e da cultura no nosso país, né? O desigual acesso à formação e à cultura no país, né? São injustiças sociais, é a mentira, a corrupção, a privatização dos espaços públicos, é que é o único lugar onde a democracia pode se realizar. Exato. E é onde as pessoas poderiam participar da transformação do país, do município, né? Portanto, eu acho que é violento são exatamente esses sistemas de ações hegemônicos que se instalam no território brasileiro, né, e subordinam econômica, e não só mais uma subordinação econômica, mas uma subordinação cultural da maior maioria da sociedade brasileira. E daí a sociedade se fecha. Como ela não tem mais os espaços de discussão, ela se fecha. Daí os condomínios, não é? Os condomínios fechados, e penso que essa não é a saída. Essa não é a saída, até ao contrário, né? Ela não resolve a situação, porque a gente já tem hoje grandes assaltos organizados em condomínios, em arrastões, em edifícios, né? Quer dizer, nós não estamos resolvendo o problema. É por isso que a gente colocou aqui também, né, professora, em relação às próprias leis, né? Eu volto a falar, quer dizer, é obsoleto, vamos dizer assim, o nosso Código Penal, quer dizer, ele precisava ser reformado, precisa ser reformulado, não é isso? Para poder dar um pouco mais de punição e um pouco mais de medo a essas pessoas, não é isso? Aos marginais, inclusive. Então, é muito complicado, né? Com muito certeza. complicado, porque geograficamente, que a senhora disse, né? Que a sua área, Rio Claro, o Brasil cresce muito, mas com essa desordenação, em consequência disso também, por que não? Não é? Sim, eu penso que todas as esferas dos sistemas de organização da sociedade acabam sofrendo com essa desordem que se instala no país. Exato. Não é? E é preciso a gente pensar o conjunto, tanto as leis, porque a gente tem, se a gente for pensar na saúde, e nós vamos entrar um pouquinho nessa história, né? A gente tem a Constituição de 1988, a legislação, que foi a primeira vez que a saúde entrou na legislação brasileira como um direito e um dever do Estado, no entanto, não resolveu a questão. Nós temos as filas, os problemas do SUS, eu acabei de ver aqui no jornal mesmo uma reportagem com problemas, se não me engano, em Piracicaba, Limeira. Né? Então, eu penso que é preciso recuperar a força do cidadão brasileiro. Vamos aguardar que nós tenhamos aí, né, melhores dias, Rio Claro completando aí 180 anos de emancipação política administrativa já no próximo domingo, e esperamos que as coisas possam melhorar cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença, já estamos terminando o programa, tá? Muito obrigada. Desejando à senhora um bom final de semana. Muito obrigada eu espero que a festa de Rio Claro seja muito bonita, domingo, e que eu tenha contribuído com o debate que vocês abriram, que é muito importante, esse espaço de discussão com a sociedade brasileira. Muito obrigado, professora. Um abraço. Obrigada, Nós ficamos por aqui com Linha Direta desta sexta-feira. Desejando a todos um ótimo final de semana, mas amanhã a gente vai voltar focalizando aqui algumas das principais entrevistas que fizemos durante toda a semana.